Você já ouviu falar que o primeiro dinheiro da Mesoamérica foi o cacau? Isso é meia verdade. Você sabe qual que é a importância do cacau para as sociedades maias? Por que o deus do cacau era também o deus do comércio? Exuá foi o deus do cacau e do comércio, e isso não é pura aleatoriedade. O cacau e comércio eram coisas intrínsecas nas sociedades maias. Vamos primeiro entender quem é essa divindade. Exuá é o senhor dos comerciantes, e ele é encontrado nos códices, monumentos e representações, como um homem com a boca pintada na cor marrom avermelhado, o lábio inferior alongado para baixo e duas linhas curvas no canto externo do olho. O Exuá é um dos patronos dos viajantes e produtores de cacau. Qual é a necessidade de um deus de comércio? Os comerciantes maias, eles percorriam grandes distâncias para realizar suas transações e precisavam se proteger contra ataques inimigos a qualquer momento. Por isso, essa divindade, frequentemente representada em uma atitude belicosa, armada com uma lança, que em si mesma tem um caráter guerreiro. Assim, no seu aspecto maligno, ele é associado à guerra, e em seu aspecto benévolo, ele protege os comerciantes. Temos um registro etnográfico do Frei Diego de Landa no século XVI, que registrou em suas anotações que os viajantes levavam em seus caminhos incenso e uma pequena bandeja para queimá-lo. E assim, à noite, onde quer que eles chegassem, eles erguiam 3 pequenas pedras e colocavam nelas incenso. E diante dessas pedras, eles colocavam mais 3 pedras planas, nas quais jogavam o incenso, pedindo ao deus Exuá que os trouxesse de volta em segurança. E assim, eles faziam todas as noites até que retornassem às suas casas, onde sempre encontravam alguém fazendo o mesmo por eles e até mais. Quando pensamos em viagens e caminhos, a gente tem evidências que reforçam a nossa visualização sobre as viagens maias. Em uma cidade chamada Ixtlán, nós temos uma ponte maia, que está entre a região de Chiapas, no México, e é conhecida pelas suas antigas ruínas. É uma estrutura que atravessa o rio Usumancita. E essa ponte é única e combina elementos arquitetônicos dos maias com as suas engenharias hidráulicas. Ela foi construída utilizando pedras e argamassa para criar uma passagem segura e duradoura sobre o rio. Essa ponte facilitava o fluxo de pessoas, bens e ideias entre diferentes regiões maias, contribuindo para o desenvolvimento e a influência política de Ixtlán como uma cidade estrategicamente localizada. Ela é situada às margens do rio, que servia como uma fronteira natural entre o que hoje a gente conhece como México e Guatemala. Muitas das estruturas da cidade, elas retratam governantes e suas conquistas militares. Essas esculturas, elas são ricamente detalhadas e mostram como que a elite maia se vestia e praticava suas cerimônias. Além disso, é também nessa cidade onde temos uma das maiores coleções de hieróglifos maias já encontradas. Além da função prática, a Ponte do Arco ela também tinha um significado simbólico importante para os maias. Acredita que ela tenha sido considerada uma conexão sagrada entre o mundo terreno e o mundo espiritual, e que ela possa ter sido o local onde que os maias realizavam cerimônias da ponte para fortalecer seus laços espirituais e sociais na comunidade. Hoje, a Ponte do Arco ela é uma atração turística significativa. Os visitantes têm a oportunidade de caminhar sobre essa antiga estrutura, ver sua arquitetura notável e imaginar atividades que ocorreram ao longo dos séculos. Eu, particularmente, acho esse um dos tipos de turismos mais engrandecedores. Ainda digo para você que, segundo algumas pesquisas arqueológicas, grupos anteriores aos maias, que a gente pode entender como grupos nômades, tinham uma rede de dispersão muito longa, de aproximadamente 300 quilômetros. Então, essas distâncias percorridas pelas comunidades agrícolas, que podem variar amplamente dependendo do contexto histórico e geográfico específico, também são compostas por longas distâncias,
por isso o comércio. A associação de Exuá com cacau é um aspecto interessante da sua divindade e reflete a importância do comércio na antiga civilização maia. O cacau ele era considerado uma mercadoria valiosa e desempenhava um papel significativo, sendo utilizado como moeda de troca e também como ingrediente para a preparação de uma bebida sagrada. O cultivo e a preparação do cacau eram acompanhados por rituais e cerimônias especiais. Durante essas práticas, Exuá era invocado e reverenciado como deus protetor do cacau. Acredita-se que esses rituais eles buscavam assegurar a abundância e a colheita do cacau, assim como garantir prosperidade dos negócios relacionados ao comércio desse produto. O cacau ele foi uma mercadoria altamente valorizada pelos maias e, além de ser usado como moeda, também era fonte de alimento. Através do processamento das sementes, eles produziam uma bebida chamada chocoalt ou chocolher, que era consumida tanto em contextos rituais como parte da dieta diária. Se você quiser, você pode pegar a partir da receita dessa bebida, que varia durante diferentes regiões e tempos, e fazer uma receita na sua própria casa. Para isso, você pode usar semente de cacau, água, especiarias opcionais como baunilha, pimenta ou canela, e algum tipo de adoçante, sendo mel ou açúcar de cana. O cacau, ele se estendia por uma vasta rede comercial e ele conectava diferentes comunidades maias de toda a Mesoamérica. As cidades maias como Tikal, Palenque, Chichén Itzá e muitas outras, elas serviam como centros cerimoniais importantes e elas estabeleciam relações comerciais e mantinham rotas comerciais com cidades e regiões distantes. O comércio ele ocorria tanto por terra, através do sistema de estradas e trilhas, quanto pela via fluvial, utilizando rios e corpos d'água navegáveis. As culturas, elas estão em constante mudança. Então, quando a gente fala de deuses maias, aqui no vídeo sobre o Exuá, você deve acreditar que ele sempre foi uma divindade maia, quando na verdade ele começa a aparecer nas artes maias somente a partir do período clássico tardio, por volta dos séculos 6 e 9 d.C. É nesse período que a gente tem o que é considerado hoje como o último estágio do desenvolvimento da civilização maia pré-colombiana. Esse período ele vai de aproximadamente 6 a 9 d.C. e é onde que a gente tem avanços significativos nas áreas de arquitetura, arte, escrita e organização política. Também foi marcado pelo declínio gradual da civilização maia a partir do século IX. Muitas das cidades maias foram abandonadas ou tiveram uma diminuição significativa da população. Durante o Clássico Tardio, a escrita hieróglifa maia ela atinge o desenvolvimento máximo. Os maias eles registravam sua história, seus eventos astronômicos, rituais e genealogias em inscrições esculpidas nos monumentos de pedra, como por exemplo acontece na cidade de Chichén Itzá. Chichén Itzá é uma cidade maia muito conhecida e tem uma coisa que eu acredito que vocês não saibam. Chichén Itzá, além das pirâmides e dos templos para funções astronômicas, Chichén Itzá abriga um complexo sistema de 69 calçadas, embora nem todas elas sejam contemporâneas entre si. Essas calçadas também são conhecidas como Sacbelp em maia. São estradas elevadas que foram construídas pelos maias para conectar diferentes áreas dentro da cidade e até mesmo além de seus limites. Essas vias ligam templos, praças, áreas residenciais e outras estruturas importantes. A distribuição das calçadas em Chichén Itzá segue um padrão interessante. Elas formam uma distribuição concêntrica. A distribuição ela sugere uma organização social baseada em laços de parentesco e formação de comunidades familiares. Essas calçadas elas desempenharam um papel crucial no que pesquisadores mais hierárquicos vão chamar de manifestação de governo. Durante o período tardio, a civilização maia de Chichén Itzá começa a exibir sinais de um sistema político mais fragmentado, que também pode ser interpretado como aumento populacional, onde que várias comunidades menores e independentes se desenvolvem.
E essas calçadas, elas ajudam a manter a conectividade entre essas comunidades e facilitar o comércio, a interação social e o compartilhamento de conhecimentos. As pesquisas arqueológicas continuam com todo o gás. A arqueologia e o estudo das civilizações antigas são campos que estão em constantes evoluções, e novas descobertas podem ocorrer ao longo do tempo. Eu manterei vocês atualizados.